Olá, nós voltamos agora com a capelania hospitalar, tá certo? Nós vamos aprender bastante e desenvolver também essa função extraordinária que é dentro dos hospitais, atendendo os necessitados, os enfermos, tá bom? Vamos lá? Capelania hospitalar é aquela realizada nos hospitais e casas de saúde, pública ou privada, tá certo? Ao visitarmos um enfermo no hospital, é como se estivéssemos visitando o próprio Senhor Jesus. Gente, nós não podemos esquecer de que Jesus disse nas suas palavras: estive enfermo e me visitastes. E depois ele disse: sempre que o fizestes a um desses meus irmãos, mesmo os mais pequeninos, a mim me fizeste. Tá certo? Então, quem faz o trabalho da capelania hospitalar está fazendo para o próprio Senhor Jesus. Isso é muito importante, tá? O que é a capelania hospitalar? O ministério da capelania hospitalar evangélico é a prática do amor por Cristo e pelo seu próximo, tá? É o serviço que visa dar assistência aos enfermos em vários estágios, né? Nos diversos hospitais, visitando, auxiliando, evangelizando, confortando, ministrando os recursos da fé na palavra de Deus, tá? É um trabalho humanitário, de solidariedade, uma tênue luz de esperança, confortando e ajudando o enfermo a lidar com a enfermidade e a engajar-se ao tratamento médico indicado e até mesmo a preparar-se para enfrentar a morte, quando não há expectativas de cura, apresentando a graça de Deus, a misericórdia, o amor de Deus e a vida eterna com Cristo Jesus, tá? Então, esse é o serviço da capelania hospitalar, é o serviço de assistência aos enfermos em vários estágios, tá? Missão da capelania hospitalar. A capelania hospitalar tem como missão atuar nos hospitais através de voluntários capacitados que levam o amor, conforto e esperança aos pacientes e aos seus familiares que estão precisando e também aos profissionais de saúde. Tá certo, gente? Então, essa é a missão da capelania hospitalar, tá? Levando a essas pessoas fé, né? Apresentando a elas a fé cristã através do atendimento espiritual, emocional, social, recreativo, educacional, sem distinção de credo, raça, sexo ou classe, tá? O capelão não pode chegar lá no hospital e ele tem um aqui que está enfermo e é um crente que está lá enfermo. E aí ele ora com aquela fé extraordinária por aquele crente. Aí daqui a pouco do lado tem um macumbeiro. E aí ele olha assim e vai orar, né? A uma pessoa que descrente ou um macumbeiro, um feiticeiro que está ali. Você tem que orar com a mesma fé. Vai que Jesus cura ele e ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. E como se não bastasse isto, 1 Pedro, ou é 2 Pedro 3,9, tem um texto lá que diz que o Senhor não retarda as suas promessas. Se não me engano, é 2 Pedro 3,9. Diz que o Senhor não retarda as suas promessas, ainda que alguns a tenha por tardio, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem em seu arrependimento. Tá certo? Então, Deus não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Então eu vou orar por aquela pessoa descrente, por aquele ateu, por aquele macumbeiro, por aquele católico que está ali. Eu vou orar com a mesma fé, com a mesma determinação. Tá certo, gente? Isso é muito importante, tá? O impacto da fé sobre a saúde física e mental. Você sabia que tem pesquisas científicas que têm sido publicadas reafirmando esse impacto da fé sobre a saúde física e mental de pessoas que têm fé e frequentam uma comunidade religiosa? Nesta pesquisa, torna-se evidente
que o grupo de cristãos ocupa o centro das respostas favoráveis, o que nos faz lembrar que muitos, além da fé na fé, estas pessoas têm em Cristo a resposta para as suas vidas, sendo ajudados e sustentados por Ele em todos os momentos. Aí tem um determinado escritor, né? E ele é psiquiatra, né? E geriatra e pesquisador da Universidade Duke nos Estados Unidos. Ele conclui em seus livros que as pessoas que têm fé em Deus e frequentemente, regularmente, têm uma igreja, né, e cultivam um bom relacionamento com Deus, elas apresentam os seguintes resultados. Olha só, quando a pessoa tem fé em Deus, quando ela tem um acompanhamento de uma assistência religiosa, quando ela tem uma igreja onde ela congrega, mesmo que ela esteja internada no hospital ou desenganada dos médicos, olha só os resultados que essas pessoas apresentam. Melhor engajamento ao tratamento médico, melhor aceitação ao tempo de hospitalização, aumento da imunidade orgânica. Você vê que a fé, ela traz aumento da imunidade orgânica, pressão arterial mais instável, menos problemas estomacais e de cólon, né? Menos índice de ataque cardíaco, menos tempo de recuperação de cirurgias, menos dor, níveis mais baixos de estresse, menos índice de depressão e ansiedade, maior autoestima e menores níveis de ansiedade, tá? Então, essas pessoas, geralmente, quando elas têm um acompanhamento religioso, elas se recuperam extraordinariamente, surpreendentemente, milagrosamente da enfermidade que elas estão passando. Por aí você vê a importância de você ir aos hospitais fazer visita, tá certo? Como se portar um capelão no hospital? Pastor, eu sou capelão. Como deve ser o meu comportamento no hospital? Primeiro, a instituição hospitalar, ela busca a cura física do paciente. Então é necessário que o capelão respeite o ambiente e a estrutura do hospital, isto é, o capelão deve trabalhar dentro das normas estabelecidas pelo hospital, tá certo? Esse deve ser o primeiro comportamento do capelão. Ali, a pessoa que está ali, a instituição está procurando a cura daquela pessoa. Né? Então é necessário que nós possamos respeitar o ambiente, a estrutura do hospital e trabalhar nas normas. Né? Como evangélico, a Constituição brasileira nos dá o direito de atender os doentes. Porém, este não é um direito absoluto, tá, gente? Isto é, devemos fazer o nosso trabalho de forma que não atinja os direitos de outras pessoas, tá? O meu direito começa aonde acaba o da pessoa, tá certo? Então eu não posso infringir o direito daquela pessoa, tá? O capelão deve tomar cuidado para não despertar nas pessoas enfermas falsa esperança. Deve levar uma palavra de fé e esperança em Cristo Jesus, mas nunca ficar prometendo que alguém vai ser curado em nome de Deus, tá? Gente, eu não posso sair dentro do hospital fazendo promessa para todo mundo. O que eu posso dizer é que eu vou orar com fé para Jesus curar aquela pessoa, mas eu não posso sair prometendo, porque se isso fosse dessa forma, não tinha mais nenhum enfermo no hospital. Era só ir um crente lá que o hospital ficava vazio. Mas não é assim que funciona. Nós temos que orar com fé, nós temos que profetizar a cura, nós temos que ministrar a cura, nós temos que ordenar que a enfermidade saia. Mas eu não posso ficar fazendo promessa para aquelas pessoas em nome de Deus. Viu? Tá certo? Outra coisa, o capelão deve respeitar as visitas de outros grupos. No ministério da capelania, não há lugar para disputa ou conflito. Às vezes tem grupos de outra igreja, às vezes tem de outras religiões, de outras denominações, né? Respeite essas pessoas, espere a sua vez, o seu momento, tá certo? Isso é muito importante. O respeito é a base, né? Para a gente poder fazer como Salomão. Salomão, ele pediu para Deus sabedoria e conhecimento para entrar e para sair. Salomão, o reino dele prosperou, deu certo, sabe por quê? Porque ele sabia entrar e sabia sair, tá certo? Então isso é muito importante. Em quinto lugar,
O capelão deve saber utilizar os instrumentos que Deus lhe deu: oração, palavra e a fé. Tá? Quando você chegar no hospital, use as ferramentas que Deus te deu, tá? Oração, com fé e a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é extraordinária. Ela tem poder, tá certo? Então use essa palavra, porque essa palavra cura, essa palavra liberta, essa palavra transforma, tá bom? Em sexto lugar, um ponto muito importante para o capelão é aprender as normas e as regras do hospital para se fazer visita aos enfermos, tá? Não chegue lá no hospital brigando, peitando todo mundo, querendo fazer visita, querendo visitar um parente, querendo visitar um amigo. Olha, observe as normas do hospital, os horários de visita. Se você chegar fora da hora de visita, então saiba conversar. É o que eu falei aqui logo no parágrafo acima, né? Saber entrar e saber sair, né? Saiba conversar, explica a sua situação. Se permitir, bem, se não permitir, você volta no outro dia. Mas não é para chegar no hospital peitando ninguém, porque tem uma lei federal que ampara você, mas essa lei não te dá direito de desobedecer às regras do hospital, tá certo? Outra coisa, como capelão, o que devo fazer na visita hospitalar? Primeiro, apresentar-se adequadamente, o que eu falei lá no começo do curso, né? Bem arrumadinho, né? Unha cortada, barbinha feita, né? O cabelo bem penteadinho, uma roupinha, né? Passadinha, bonitinha, limpa, tá certo? E depois que você se apresentar adequadamente, você também deve estar preparado para enfrentar estas circunstâncias adversas, pois o doente pode apresentar sintomas tais como frustrações, tá? Ih, rapaz, ele não queria nem ver você ali. Ele também pode apresentar ansiedade, dor, desespero, frustração com o momento também que ele está vivendo, né? Desespero, né? Problemas emocionais ou de religiosidade, tá? Tem gente que tá lá enfermo, não sei o quê, e você vai lá falar de Jesus para ele ainda quer pregar para você. Às vezes o camarada tá todo desmantelado, todo na vida errada. Aí Jeová resolveu tratar com ele, colocou ele lá dentro, e ele ainda quer pregar para você, né? E aí você tem que saber como lidar, tem que estar preparado para lidar com essa situação, respeitar o espaço de outros enfermos ou visitantes, né? Eu não posso chegar lá desrespeitando o espaço de outras pessoas, tá? Eu tenho que chegar, né, com sabedoria, saber entrar, saber sair, né? Tem gente que desrespeita, né, o espaço de outra pessoa, chega lá orando alto. Às vezes você está orando aqui nesse leito, mas a pessoa que está lá no outro leito, ela não quer oração. Se você quer orar por ela, primeiro você tem que perguntar se ela aceita oração, tá? E aqui nesse leito, ore baixinho, para não incomodar outra pessoa lá. Eu tenho que respeitar o espaço, né, dos outros enfermos ou visitantes que estão ali, tá? Levar sempre em para deixar com as pessoas atendidas folhetos, né? Deixa eu corrigir aqui a frase. Levar sempre para deixar com as pessoas atendidas folhetos e literaturas, tá? Leve para essas pessoas folhetos e literaturas, que isso é muito bom, tá? Sempre obedecer às normas do hospital em suas visitas, tá? Outra coisa, lembrar que o paciente tem suas necessidades. Ouça o paciente, não chegue lá só querendo pregar, querendo orar, querendo profetizar, querendo falar, não. Ouça o paciente, ele tem coisas para dizer, ele quer ser ouvido, tá? O capelão vai ao hospital em nome de Jesus, portanto deve demonstrar sempre amor, carinho, levando conforto, confiança e esperança. Outra coisa, tomar sempre cuidado para evitar contato com uma doença contagiosa, mas sempre cuidadoso também para não ofender a pessoa, o paciente, tá? Que às vezes a pessoa está com a doença contagiosa, você, para se precaver, não é necessário agir de forma que ofenda aquela pessoa, tá certo? Você pode muito bem
você pode muito bem se precaver, mas sem deixar a pessoa perceber, discretamente, para você não causar ofensa àquela pessoa que está com uma enfermidade contagiosa, tá? Sempre que possível, aproveitar a capela do hospital e realizar trabalhos evangélicos lá, tá certo? A cada visita, o capelão deve avaliar-se e procurar sempre melhorar as tuas atuações em cada visita, tá? Sempre fazer melhor. Como capelão, o que não devo fazer na visita hospitalar? Pastor, o que é que eu não devo fazer? Primeiro, se estiver doente, não visite. Não falar de suas experiências hospitalar. Lembre-se, você é um capelão e não o paciente, tá? Duas coisas que acontecem com muita frequência. A pessoa está doente e quer visitar outras pessoas. Se estiver doente, primeiro se recupera. Segundo, não fique falando de suas experiências hospitalar para as pessoas. Olha, porque eu já fui internado, quase morri e não sei o quê. Não, não faça isso. Você vai espantar a pessoa, você vai entristecer, preocupar aquela pessoa. Lembre-se que você é um capelão e não o paciente naquele momento, tá? Não fazer críticas ao hospital, ou questionar diagnósticos ou tratamento médico. Lembre-se, você é capelão e não médico, tá? Às vezes o camarada, é porque o médico passou um remédio assim, assim, assim. Não. Aí eu como capelão, não, esse médico sabe de nada. Eles estão fazendo errado. Olha, quando eu era criança, minha mãe fazia, era um chá lá e tava. Olha, você não é médico. Você é só um capelão. Então você tem que fazer a função de capelão. Né? Não é só um capelão, usei a expressão errada. Não é que você é só um capelão, você é capelão e não médico, tá? Para querer fazer a função de médico, tá certo? Corrigir aqui a frase. Outra coisa, não deitar ou sentar no leito do paciente. Tem gente que quando chega no hospital, meu Deus do céu, parece que está em casa. E deita no leito do paciente. Chega para lá, deixa eu sentar um pouquinho aqui, Para com isso está errado, tá? Nós temos que ter essa postura de homem de Deus, ir direto ao propósito, tá? Não deite ou sente no leito do paciente, tá certo? Não entrar em quartos ou enfermaria sem antes bater na porta, tá? Não prometer curas em nome de Deus, já falei sobre isso. Não falar em tom alto ou baixo demais, procure falar em um tom normal dentro do hospital. Não comente com o paciente as informações colhidas com outro paciente, isto provoca a falta de credibilidade do capelão, tá? Você comenta uma coisa aqui com um enfermo, aí vai e leva ali para o outro enfermo, aí quando você vai embora o camarada diz, ixi, esse capelão é fofoqueiro, ouviu lá e contou aqui, tá? Não forçar o paciente a falar ou fazer o que ele não deseja, deixe o paciente à vontade. Tem gente quando chega no hospital, quer fazer aquele paciente que ainda não é evangélico, quer fazer ele confessar Jesus como Salvador de todo jeito, de toda maneira, forçando a pessoa. Não é assim. A Bíblia diz que não é por força, nem é por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Prega o evangelho e deixa que Jesus faz a obra, tá certo? Outra coisa, não comer a comida do paciente. Tem gente que vai para o hospital, chega lá e come a comida do paciente. Não pode. Capelão não pode fazer isso, tá? Não levar alimento ao paciente. Não leve nada para o hospital. E se porventura um dia precisar levar, você vai primeiro pedir autorização aos médicos para poder entregar aquilo para aquela pessoa, tá? Não demorar muito na visita. Não demore na visita, tá certo? Nós temos que ter essa consciência também, tá certo? Pacientes em fase terminal, nós temos que ter cuidado redobrado, tá certo? E aí nós temos que também saber os momentos certos de fazer essa visita, de poder conversar com esse paciente, saber se ele está lúcido, né? Qual o estágio da enfermidade que ele está vivendo, tá? E aí nós temos aqui as reações do paciente diante de uma morte eminente. Primeiro, negação. Né? Na maioria das vezes a pessoa nega que está doente, nega que está em fase terminal, nega que está desenganado da medicina, né? Ele não quer morrer,
Então ele vai negando tudo, né? Ele esconde da família. E esse é o momento que a família tem que estar perto, que os amigos têm que estar perto e que o capelão tem que fazer a sua função de ministro religioso, tá? Segundo, revolta. Pacientes terminais costumam ter revolta. Depois de convencer-se de que é a verdade e que realmente está doente, a pessoa passa a perguntar: por que eu? Né? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Eu mereço? E aí começa, né, aquelas indagações e tal, querendo pôr a culpa em Deus, revolta, nervosismo, né? Outra coisa, barganha. Depois de descarregar sua revolta, ela começa a imaginar se pelo menos pudesse fazer isso ou aquilo antes de partir, ela tenta negociar, né? E esse é um momento de chantagem emocional que as pessoas tentam fazer com o próximo e até mesmo com Deus e consigo mesmo também, né? Em quarto lugar, depressão. O paciente se desestressa por tudo e praticamente se entrega à situação, fica desanimado, perde a vontade de viver, tá? E outra, a aceitação. É a aceitação da sua realidade. Daí para frente, tudo fica mais fácil para o paciente e seus familiares. A paz vem sobre todos, né? Então são situações que se enquadram na vida de pacientes terminais, tá? E aí nós temos que estar observando isso tudo, tá? E aqueles pacientes que estão na UTI, né? A UTI, ela nasceu da necessidade de oferecer suporte avançado de vida aos pacientes, né, agudamente doentes, tá? Que possuam, porventura, algum tipo de chance de vida. É um ambiente de alta complexidade. Então, o capelão, ele pode ter acesso à unidade de terapia intensiva de um hospital, desde que conheça as regras. Com certeza você terá que vestir uma roupa especial, alguns hospitais são assim, tá? Além de ter que lavar as mãos na entrada e na saída, passar o famoso álcool gel, tá certo? O tempo normalmente é limitado. Se a pessoa está em coma, observe o seguinte: fale baixo perto dela e não comente sobre ela, sobre seu estado, nada que possa desgastar, porque é comprovado que muitos pacientes que estão em coma, eles recebem mensagens, eles ouvem. Talvez ele não pode falar, não pode se mexer, não pode abrir o olho, mas está te ouvindo. Por isso, ao falar, tenha cuidado de fazê-lo compassadamente, com a voz mansa, e falar sempre coisas boas, tá certo? Recitar versículos fáceis da Bíblia, fala do amor de Jesus, do perdão, encoraja aquela pessoa a confiar em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, e ore pedindo a Deus por ele, da melhor maneira que sinta no momento, e agradeça a Deus pela vida dele, tá certo? Esse é o procedimento com os pacientes que estão na UTI, tá? A oração no hospital, primeiro, deve ser feita por uma só pessoa, tá? Tem uma equipe lá, mas é só um que ora, não é todo mundo orando ao mesmo tempo. Outra coisa, voz suave, tá? Sem encenações, tá? Não fique inventando papagaiada no hospital. Você tem que chegar lá e fazer a oração, né? O pedido, né? O pedido, põe a pessoa na mão de Deus e peça para Deus realizar a vontade dele, tá? Ore com a voz suave, uma só pessoa orando. E se o enfermo quiser orar, se estiver lúcido, deixe ele orar também, mas sob vigilância. Se ele se emocionar e chorar, continue a oração você mesmo e encerre imediatamente a participação dele, para que ele não possa, através de uma emoção elevada, ter uma complicação no seu quadro de saúde. Tá certo, gente? Isso é muito importante, tá? Então agora nós vamos passar para o próximo vídeo e vamos para a capelania militar, tá certo? Deus te abençoe, vamos continuar juntos. Já estamos para concluir esse curso tão importante, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.